Graça e paz, meus irmãos, eu sou o pastor Renato e hoje nós vamos dar seguimento aos nossos estudos na carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos estar aprendendo sobre o que Paulo diz no capítulo 6 da sua carta. Lembrando que Paulo ele tinha a pretensão de chegar até a Espanha, de maneira que ele precisava mandar uma carta para o povo de Roma para explicar toda a intenção dele, como era a teologia de Paulo, porque muitos judeus ali falavam mal de Paulo, da procedência do evangelho de Paulo, dizendo que Paulo era um mercenário e uma série de outras coisas negativas. Então Paulo precisa, através de uma carta, convencer os cristãos de Roma que toda a intenção dele é uma intenção boa e não uma intenção má, de chegar lá para ganhar dinheiro do pessoal, nada disso. A intenção dele era simplesmente receber um suporte desta igreja, que se localizava em Roma, para que ele pudesse depois ir até a Espanha e pregar o evangelho. Então Paulo, ele precisa escrever de uma maneira que as pessoas possam ter todas as suas dúvidas esclarecidas. Então Paulo, nós percebemos que nas suas escritas, Paulo ele começa a fazer perguntas e ele mesmo responde, porque são perguntas que possivelmente as pessoas fariam na ocasião. Então Paulo tenta fazer justamente dessa forma a sua escrita. Como que nós podemos entender de forma mais prática e mais fácil a carta de Romanos? A maior dificuldade das pessoas é justamente na parte da compreensão. Então como nós vamos fazer? Nós vamos dividir esse capítulo 6 em duas partes. O capítulo 6, ele vai do versículo 1 até o versículo 23, onde trata-se do assunto de liberdade da escravidão do pecado. Então, todo esse capítulo 6 fala sobre isso. A primeira parte que eu dividi aqui é do capítulo 6, do versículo 1 até o verso 14, onde diz assim: morrendo com Cristo para o pecado. Então aí a gente vai acompanhando os versículos e vamos ver do que se trata. Se você quiser rapidinho anotar na sua Bíblia, tem como, se for no celular, tem como você anotar com cores diferentes. Se você for na sua Bíblia como essa aqui, você pode riscar a lápis, enfim. Você divide do capítulo 6, do verso 1 até o 14, assim você vai saber que é sobre esse assunto que trata. E depois, do capítulo 6 ainda, do versículo 15 até o 23, que é o último versículo, nós vamos ver falando sobre viver com Cristo como servos da justiça. Então você vê aí um contraste, né? Primeiro nós morremos com Cristo para o quê? Para o pecado. E depois nós vivemos com Cristo como servos da justiça. Então aqui nessa terra, hoje já, não é futuramente, não é na glória, não. A nossa forma de viver hoje com Cristo é de uma forma justa. As pessoas têm que olhar para nós e ver, caramba, esse é um homem, essa é uma mulher de Deus realmente, porque a conduta deles são condutas diferentes. Então aqui, capítulo 6, do verso 1 até o verso 14, como eu disse, morrendo com Cristo para o pecado. Paulo, ele começa fazendo uma pergunta, que eu anotei aqui, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí você que está chegando agora vai achar estranho, mas essa pergunta, como eu disse, Paulo ele precisa escrever de maneira que esclareça dúvidas das pessoas, porque não tem como dizer, manda uma carta agora, pergunta para Paulo tal coisa. Aí Paulo manda uma carta respondendo, as coisas eram muito mais demoradas. Essa questão nós vemos no capítulo 5. No verso 19, nós vemos assim, ó, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Aqui a Bíblia fala sobre Adão. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que,
assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então Paulo, quando ele fala sobre isso, ele já imagina, cara, se eu explicar dessa maneira, pode ser que as pessoas de lá entendam de uma forma errada. O que eles vão entender? Poxa, já que se pelo pecado de um, toda a raça humana foi feita pecado e agora, pela graça de um, todo mundo vai ficar tranquilo, vai ser liberado para todo mundo, então eu vou pecar. Porque se eu pecar bastante, mais graça vai me alcançar. Então, nesse sentido, pensando nisso, né, com essa possibilidade, porque cá entre nós, irmãos, a gente tem essa tendência, né, a gente quer ver o quanto eu posso chegar mais próximo da linha do pecado sem eu pecar. A ideia é aquela assim, o quanto eu posso chegar próximo sem me lambuzar no pecado, de forma que Jesus me alcance pela sua graça. A gente é assim. Então Paulo, já pensando nisso, sabendo que o ser humano ele é maldoso, que a maldade está entre nós, ele já fala assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça nos seja abundante? Aí ele responde, de modo nenhum. Ou seja, de maneira nenhuma. Não tenta pensar em alguma coisa para você continuar no pecado, não. De maneira nenhuma. Ah, mas isso pode? Não. De maneira nenhuma. De forma alguma. Não tenta achar brecha para você continuar no pecado. Então, não tenta. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não é uma pergunta interessante? Ele já responde aqui e já faz uma pergunta. Como viveremos? Irmão, pensa agora na tua vida. Como, uma vez que eu falo assim, poxa, eu sou cristão, eu morri com Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, eu, através do batismo, eu morri e nasci uma nova criatura. Como ainda eu posso viver em pecado? Como ainda eu posso viver pecando? E esse tipo de pecado que Paulo menciona aqui, não é aqueles pecados que às vezes acontecem. Nossa, perdi a linha, falei algo que não devia, mas aí você pede perdão, não. São aqueles pecados que você sabe que é pecado, mas ainda assim insiste em continuar na prática do mesmo. Aí a questão é, né? Pastor, o que é o pecado? O que eu posso, o que eu não posso fazer? Então, já que está nesse assunto aí, o que eu posso, o que eu não posso fazer? Irmão, eu não posso listar uma coisa para você, até poderia, mas não convém. Porque o que acontece? Quando nós nos convertemos ao Evangelho de Cristo, o Espírito Santo ele vem sobre as nossas vidas e ele faz morada no nosso coração. Então, todas as vezes que nós cometemos pecado, todas as vezes que nós vamos praticar algo que nós sabemos que não condiz mais com a nossa postura, o Espírito Santo ele nos adverte, ele nos avisa. Então não adianta eu falar para você, você sabe o que é que você tem que tirar da sua vida e o que você não tem que tirar. Nós temos que viver agora como pessoas que realmente são pessoas que irão morar no reino, pessoas que foram alcançadas pela graça de Jesus. Se você quiser, temos Gálatas 5:21, tem algumas coisas lá. Se você olhar em Efésios 5, se eu não me engano, no verso 5 também tem algumas coisas lá. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 9 em diante, tem algumas coisas lá, é só você dar uma olhada. Coisas como estas e coisas semelhantes a estas que você for ler lá, é pecado, irmão. E o que é que Paulo fala no livro de Romanos, que nós aprendemos lá atrás, no capítulo 3, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então assim, se eu continuo andando em pecado, se eu continuo na prática do pecado, ou seja, eu não recebi o temor do Senhor, logo eu não me converti, irmão. Credo, mas eu estou tanto tempo, não interessa, eu não me converti. Quando eu permaneço na prática do pecado,
eu não me converti. Eu não posso me caracterizar como um cristão. Eu não posso dizer assim, poxa, eu sou cristão. Eu morri com Cristo. Não, você ainda continua sendo escravo do pecado. Por quê? Aqui nós vemos aqui no capítulo 6, no verso 4. Nós devemos viver de que maneira? Andar em novidade de vida. Uma vez que eu me converti a Cristo, as coisas que eu fazia de errado, e aí eu torno a dizer nessa questão, o que é errado, pastor? O que é errado você sabe o que é. Se você orar pedindo ao Espírito Santo, Ele vai conduzir você e Ele vai dizer a você o que é. E tudo isso você precisa abandonar. Tudo isso você precisa deixar de lado. Porque não adianta, lembra lá no início que eu falei, não adianta eu falar assim, não, mas eu vou permanecer no pecado de modo que eu seja alcançado pela graça e venha superabundar a graça de Deus. Não vai acontecer. Uma vez que eu morri com Cristo, eu preciso abandonar a prática do pecado. Não tem como ter comunhão entre as trevas e a luz. Uma vez que a luz tomou conta da minha vida, as trevas devem ser dissipadas. Eu preciso andar em novidade de vida. As coisas, elas são novas. Lembra o que se diz lá em Coríntios, no capítulo 5, onde fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se eu realmente estou caminhando com Cristo, se eu realmente estou lutando para estar ao lado de Cristo, andando segundo o Espírito, eu preciso abandonar as práticas. Mas eu tenho costume só de vez em quando falar um palavrãozinho, eu tenho costume de dar um jack na minha esposa, eu tenho costume de, às vezes quando eu vou fazer uma venda ali, eu excedo o valor para eu poder ganhar um lucro, eu faço, irmãos, novidade de vida. Eu preciso andar segundo a justiça. As pessoas precisam olhar para nós e dizer, realmente essas pessoas, esse homem, essa mulher, são justas. E essa justiça, irmão, que eu estou falando, não é a justiça, tem um seriado, né, que é o Justiceiro, não é essa justiça de tipo, aquele lá é mais pecador que eu, então que Deus solte um raio e consuma aquela pessoa. Não é isso. A justiça, lembra de uma balança. Aquela balança que você vai colocando um peso para que ela fique nivelada. Ou seja, para que ela fique justa. Ela não fique nem pensa para um lado, nem pensa para o outro. Justiça, nesse sentido de equilíbrio. Seja eu um chefe de um departamento, seja eu pastor de uma igreja, seja eu um líder de qualquer coisa, seja eu quem dirige a minha casa, nós precisamos buscar sempre ser justos. Não seja uma pessoa que exerce toda a força que lhe é dada. Não, tente fazer as coisas de maneira justa, de maneira consciente, de maneira correta diante de Deus. Por quê? Porque se eu estou com Cristo, eu preciso andar em novidade de vida. O que diz aqui, ó, verso 4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na vida da ressurreição. Paulo aqui ele faz uma menção, no caso, de uma semente, né? Quando a gente joga essa semente na terra, essa semente ela morre, para que ela possa nascer uma nova, no caso, uma nova planta. Tá ok? Então vamos lá. Segundo ponto, não devemos mais servir ao pecado. Servir ao pecado é justamente essa questão que eu mencionei, tá ok? É você ter consciência daquilo que te separa de Deus, é você ter consciência de que aquilo é algo errado, mas ainda por opção você continua
na prática dele. Uma vez que você continua nessa prática, você não pode dizer que é servo de Cristo. Porque uma vez que eu sirvo ao pecado, então logo o pecado é o meu Senhor. É aquele que rege a minha vida, é aquele que dita as regras pelo caminho que eu devo andar. Uma vez que eu me coloco para servir ao pecado, ele é o meu Senhor. E se isso acontece, eu não posso dizer que eu estou na luz. Eu não posso dizer que eu me converti. Eu não posso dizer que Jesus Cristo é o meu Senhor. Porque, como eu falei, irmão, uma coisa é distinta da outra. Uma coisa não anda junto com a outra. Eu não estou dizendo que uma vez que nós nos convertemos, nós vamos deixar de pecar. É claro que às vezes acontece, como eu já falei isso. Mas outra coisa é você fazer consciente. Por exemplo, você tem que fazer um pagamento, mas você deliberadamente diz, não, eu não vou pagar. Eu tenho dinheiro, mas eu não vou pagar. Mas você sabe que é errado. Ou seja, você optou por deixar que o pecado mandasse na sua vida. Qual é o pecado? O pecado da desobediência, o pecado de andar de uma forma errada. Assim como aconteceu lá no Éden, né? Deus falou, cara, Adão, dessa árvore você não come, você pode comer de tudo, dessa aqui não. O que Adão fez? Pecou o pecado de desobediência a Deus. Se eu não me engano, no livro de Tiago, não vou me lembrar agora onde é, diz assim que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, o que quer dizer? Se eu sei o que é o correto a ser feito naquele dado momento e eu não faço, eu estou pecando. Logo, eu estou servindo ao pecado. O que diz aqui? Ó? Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele, com quem? Com Jesus, crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto, verso 7, está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele vivemos. Tá ok? Então uma coisa não pode vir com a outra. Ou eu ando em novidade de vida, ou eu ando em pecado. Não tem como eu viver em ambas as situações. Ou eu estou na luz, ou eu estou em trevas. É assim que funciona. Não deixar reinar o pecado em nosso corpo. Foi exatamente o que já foi falado aqui. Isso se encontra no verso 12, que diz assim, ó, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres às suas concupiscências. Nem tampouco apresentei vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Reinar o pecado é nós entronizarmos o pecado. É aquela situação de tipo, vamos supor, eu chego para você e falo assim, irmão, você precisa abandonar isso aqui. Aí você apela, você fica irritado, não, isso aqui eu não abandono porque eu não acho que é pecado. Irmão, o cristão ele não anda segundo a axiologia, ele anda segundo o que a palavra de Deus diz. O salmista no Salmo 119, verso 105, ele fala muito bem, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O cristão, uma vez que ele morreu com Cristo, ele precisa andar com Cristo. Ele precisa andar mediante as orientações da palavra. Aí você pode pensar, mas isso são coisas muito antigas, são orientações para o povo de Deus daquela época. Não, irmão, isso aí é mentira que o diabo colocou na cabeça das pessoas. Tá ok? O livro de João, no capítulo 8, 44, fala lá, o pai da mentira é o diabo. Então, não acredite nisso. Existem sim costumes que são para o povo daquela época. Tá ok? Não estou dizendo que não tem, mas o princípio que a Bíblia nos revela, eles são todos funcionais para o dia de hoje. Mais uma vez repetindo, uma vez que eu opto por fazer a prática pecaminosa, é porque o pecado ele está reinando no meu corpo físico ainda. Precisam
ter áreas na minha vida que eu preciso mudar. Existem algumas, irmãos, que são radicais, a gente simplesmente deixa e pronto. Tem outros que levam um tempo, mas o problema de levar um tempo, não se engane. Não é aquela questão de tipo, quando for o momento eu vou parar, quando for o momento eu vou largar. Não, eu preciso lutar contra isso todos os dias. Todos os dias, ao me levantar até o ponto de eu me deitar, eu preciso lutar contra essa prática, eu preciso lutar contra esse pecado, porque enquanto esse pecado estiver na minha vida, ele vai estar sendo o Senhor da minha vida, ele vai estar reinando na minha vida. Irmão, não se engane, o pecado, ele causa destruição. Ele pode destruir seu corpo físico, literalmente falando. Ele pode destruir a sua família. Ele pode destruir o teu trabalho. Quantas pessoas que nós vemos e que nós conhecemos e que nós ouvimos falar que teve o casamento destruído por causa de uma traição? Foi feita uma mentira e aí de repente foi descoberto a verdade e isso veio e ocasionou a destruição. Quantas pessoas que por conta da bebida perdem o controle, agride filho, agride mulher, a esposa, arruma briga na rua e de repente perde a sua vida porque encontra um mais valente que ele, ou vai preso por causa de denúncia da família, porque já não aguenta mais. Mas a pessoa insiste em dizer, isso eu não abandono. O pecado vai trazer a destruição. Não se engane. João 10,10 diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Então não se engane. Enquanto você caminhar com o pecado, ele vai destruir a sua vida. Pode ser que não seja agora, pode ser que não seja amanhã, mas fatalmente isso irá acontecer. Então, qual é o meu conselho? O meu conselho é que você viva em novidade de vida, é que você caminhe com Cristo, é que você estude a palavra de Deus para saber e conhecer a vontade de Deus para a sua vida e procure vencer essa prática. Abandone o pecado. Apresentar nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Eu já li aqui o verso 13 fala sobre isso. Como eu comentei no início, irmão, uma vez que você e eu, nós estamos caminhando com Jesus, é necessário que haja diferença na nossa conduta, na nossa postura, na maneira de nós falarmos. Eu não estou dizendo que você não deve ser uma pessoa brincalhona. Às vezes você pensa, poxa, mas eu sou brincalhão, vou ter que abandonar isso. Não, o cristão ele é uma pessoa feliz, não se engane. Mas existem algumas coisas que eu já não posso fazer mais. Existem certas brincadeiras que eu não devo mais participar. Por quê? Porque agora eu sou um instrumento de justiça na mão de Deus. Nós somos aqui nessa terra, irmãos, enquanto nós caminharmos aqui, nós somos luz do mundo e sal da terra. Ou seja, nós precisamos ser pessoas com condutas diferentes, com um proceder diferente. Minha gatinha está criando. Com um proceder diferente. De maneira que as pessoas olhem para nós e elas vão encontrar luz em nós. Elas vão ter problemas, elas vão buscar em quem? Vão buscar em mim, vão buscar em você. Se ela vai ter um problema no casamento dela, ou se ela está com algum problema psicológico, ela vai buscar ajuda em você. Mas como é que você vai ser justo? Como que essa pessoa vai buscar em você se ela olha para mim, olha para você e nós somos iguais? O tempo todo, nós somos iguais diante da nossa conversão, nós somos iguais a todas as pessoas. Irmão, quando eu falo isso, eu não digo que nós somos melhores. Tá ok? Não é isso. Eu não estou querendo dizer que a pessoa que se converte a Cristo é melhor do que quem não se converteu a Cristo. Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte. Digamos que em uma ocasião em que haja uma discussão e você parte para vias de fato. Tá ok? Você parte, não a pessoa, você partiu. Tá ok? Uma pessoa que é cristã, naquela ocasião, não deve partir dela. Tá ok? Tá entendendo? Numa certa situação, onde qualquer outra pessoa, ela iria falar inúmeros palavrões. Você e eu não devemos fazer. Porque
palavra torpe, palavrões, palavras de baixo calão já não devem proceder da nossa boca. Se alguém liga e fala assim, eu preciso buscar o fulano lá na esquina porque ele está caído lá de bêbado, que não seja você. Eu chego e falo assim, eu estava no trânsito, de repente eu tomei uma fechada de alguém. Essa pessoa que fechou a outra pessoa no trânsito, que não seja você. Que ela não seja e fale, nossa, eu vi fulano fazendo horrores no trânsito. Que não seja você. Está entendendo? É essa que é a ideia. Nós apresentarmos a Deus os nossos membros, a nossa vida, como instrumento de justiça. O instrumento, irmão, ele não faz nada. Se você tem um violão e ele cai, ele vai fazer barulho. Vai fazer um barulho feio. Mas quando você pega e coloca esse instrumento na mão de alguém que domina aquele instrumento, já viu quantos sons maravilhosos essa pessoa consegue tirar de lá? Assim somos nós, como instrumentos nas mãos de Deus. Se eu permitir que Deus conduza a minha vida, irmãos, lindos sons irão sair da minha vida. Mas se eu resolver atuar da minha forma, segundo a minha axologia, vai ser como o violão quando cai, ou qualquer instrumento cai. Vai fazer barulho, ninguém vai entender nada, ninguém vai gostar. Isso se não se quebrar. Então, que a gente possa escolher esse instrumento na mão de Deus. Outro tópico, já não estamos mais debaixo da lei, mas da graça, no verso 14. Aí a pessoa pode pensar o seguinte, então quer dizer que eu me convertendo a Jesus, eu vou ter um conjunto de regras, onde eu vou, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu posso, não, isso eu não posso. Não é assim que funciona. A regra da graça, a lei da graça, quando nós somos alcançados por Jesus, ela funciona diferente. Quando Deus dá a lei para Moisés, o povo, de forma equivocada, imagina que aquilo lá deve ser obedecido. Irmãos, a lei ela não é para colocar para você e eu obedecermos. Nossa, não é, pastor? Não é. Ela é para mostrar para você e para mim que nós não temos condições alguma de obedecer aqueles mandamentos. Por mais que você tente, você não consegue. Mas eu nunca matei ninguém. Sim, mas você já olhou a mulher e cobiçou? Mas você já cobiçou alguma coisa do seu próximo? Mas você já não colocou Deus acima de tudo? Com certeza já. Então, uma vez que eu peco logo eu pequei em todos. Então aquilo ali é para mostrar, irmãos, que você e eu nós não temos condições alguma de obedecer. Por isso, quando Jesus vem, e nós andamos agora segundo a vontade dele, nós somos alcançados pela graça. A graça é um favor imerecido, é algo que você e eu não merecemos, mas Deus, através de Jesus Cristo, nos concede de forma única, de forma ímpar, de forma amorosa. Deus concede isso a nós. Então, em agradecimento a ter sido alcançado pela graça, eu procuro viver uma vida de retidão. Eu procuro viver uma vida de santificação. Santificação, então, quer dizer que eu tenho que ser santo agora? Não, irmão. Santificação quer dizer uma pessoa que se separa para as coisas de Deus. É uma pessoa que, por opção, por agradecimento, ela se abstém de tudo aquilo que é errado, de tudo aquilo que Deus abomina, de tudo aquilo que desagrada a Deus, para viver uma vida de retidão. Para viver uma vida como instrumento de justiça. Para viver alegrando a Deus. Isso é sermos alcançados pela graça. Uma vez que você e eu somos alcançados pela graça, nós vivemos em atitude de agradecimento a Deus. É assim que funciona. E Paulo, ele sabendo de todas essas coisas, quando ele escreve para o povo de Roma, ele justamente quer passar isso para eles. Por isso que eu separei nessas duas partes, para que nós possamos entender agora essa questão de nós morrermos com Cristo para o pecado. Nós temos que abandonar aquelas velhas práticas que já não condizem mais, porque quando eu faço isso,
Eu estou dizendo, eu morri com Cristo para o pecado. O pecado ele não tem domínio mais sobre a minha vida. Ainda que de vez em quando a gente dê uma resvalada, a gente já busca a presença do Senhor, já pedindo perdão a Ele, para que a gente possa continuar andando em santidade. Lembra? Esse primeiro aqui, ó, andar em novidade. Quando nós andamos, todas as vezes nós andamos, quando nós andamos por um chão reto, tranquilo. Mas quando nós andamos em algum lugar que já não é, a gente dá uma tropeçada, às vezes dá uma segurada, né, a sola do sapato assim, mas a gente continua. Às vezes cai, mas levanta, dá uma limpada, sacode pó e a gente continua prosseguindo. Nós temos sempre que ter isso em mente, irmão. Estar com o olhar no autor e consumador da nossa fé. Poxa, mas eu pequei de maneira que eu não consigo mais, eu não tenho condições. Irmãos, não existe pecado que o sangue de Jesus não consiga apagar. Não se engane, não deixe que o diabo enfie mais essa mentira na sua cabeça. Nós precisamos morrer para o pecado e viver com Cristo. Por isso que fala aqui, ó, morrendo com Cristo para o pecado. É com Jesus, sozinho você e eu não conseguimos. Mas quando eu puxo e peço ajuda para Cristo através do Espírito Santo, que como eu falei no começo, nós o temos dentro de nós, porque segunda carta aos Coríntios 3,16 e 6,19 fala que nós somos templo do Espírito Santo, ele habita em você, ele ferve em você e ele diz o caminho que você tem que andar. Como o salmista fala, escondi a sua palavra em meu coração com o propósito de não pecar contra o Senhor. Irmão, como que a gente vai andar com Cristo se a gente não tem coragem nem de ler? Lá em Mateus 4, quando ele fala e ele briga com o diabo lança uma palavra para ele da Bíblia, Jesus volta outra palavra para ele. Como que eu vou me defender das ciladas do diabo se eu não tenho a palavra no meu coração? Eu preciso disso. Para eu lutar contra o pecado, eu preciso disso. E como que eu faço isso? Simples. Estude. Eu não entendo. Hoje tem inúmeros estudos. Tem estudos melhores do que o meu. Basta procurar. Eu preciso entender isso. Eu sempre falo, para que eu possa ter uma educação acadêmica, eu vou até a escola. Para que eu possa entender das coisas do Senhor, eu preciso buscar onde tem. Procure vídeos, procure uma congregação perto de você, procure pequenos grupos de estudo, mas não deixe de procurar. Porque é somente dessa forma que nós conseguimos realmente aprender das coisas concernentes ao Senhor e andar em novidade de vida, andar segundo a vontade de Deus. Tá ok? No próximo estudo nós vamos falar do capítulo 6, do verso 15 em diante, até o 23, tá ok? Espero que você tenha gostado desse nosso estudo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu comentário. Se você quiser deixar uma pergunta para a próxima aula, pode deixar que aí eu vou responder. Infelizmente eu não sei fazer as lives que todo mundo estão fazendo, então as pessoas colocam lá, né? Já responde na hora, eu não consegui fazer, então ele vai ficar gravado. A vantagem é que ele vai ficar gravado, então você pode olhar esse vídeo aí depois de algum tempo e ainda lançar uma pergunta lá, que aí eu vou responder para você. Tá ok? Deus abençoe vocês, uma ótima semana aí, vamos nos guardar dessa quarentena, ok? Fiquem na paz.